Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader e eu gostaria de fazer uns breves insights sobre volume. Você sabe o que é volume? Você sabe usar o volume realmente no dia a dia? O volume é um dos parâmetros que nós analisamos dentro da dinâmica de movimentação do preço. E todo mundo, em todos os canais que você olha, ele fala: olha, tem três premissas básicas com relação ao volume. O volume confirma a tendência, pullbacks são caracterizados por pouco volume e o volume é utilizado para a confirmação de rompimentos. Essas são as três premissas que eles falam para você por aí e você adota isso como uma grande verdade, mas no final das contas você já parou para pensar? Você sabe o que quer dizer realmente o volume? Você sabe quando que o volume cresce no nível de preço e por que isso acontece? O que isso significa? Então, o objetivo do nosso vídeo hoje é falar breves insights sobre o volume, a forma que você pode abordar o volume, né? E dentro do seu service system, como ele pode te ajudar efetivamente para que você possa ter o maior sucesso nas suas operações, tudo bem? Bom, hoje dentro de qualquer ferramenta nós temos algumas maneiras de olhar o volume, tá? Dentro de uma premissa mais básica, tá? Nós temos duas maneiras de olhar o volume e é bem conhecido por todo mundo. Nós temos aqui o volume na horizontal, tá? Muito simples, muito intuitivo de usar, que mostra para a gente realmente o volume dentro de cada candle, cada barra. Seja você trabalhando com gráfico de candle, seja você trabalhando com gráficos de minutos. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no gráfico de um minuto. Qual que é a sistematização do volume dentro de um minuto? Perceba que o volume ele não tem a ver necessariamente com o tamanho da barra, né, do um minuto. Às vezes uma barra de Marubozu pode ter um volume pequeno e uma barra pequena, por exemplo, um doji, pode ter um grande volume. E como isso é possível? Né? Se em tese o volume demonstra para a gente a força da tendência, como é possível que o volume não esteja relacionado diretamente com o tamanho das barras dentro dos candles, por exemplo? Você já parou para pensar isso? Então, se você não consegue responder essa pergunta de maneira intuitiva, já demonstra uma fragilidade nos seus conhecimentos do uso do volume. E de repente essa premissa básica que eles mostram, falam para você por aí, de repente não é em toda parte verdadeira. É claro que são conceitos gerais que são aplicados, tá, no dia a dia na construção do nosso conhecimento. Só que você precisa, de fato, entender qual que é a correlação direta entre o volume e a real dinâmica de movimentação do preço. Eu tenho aqui embaixo um indicador muito conhecido, né, por todos, que é um volume financeiro, onde a gente vê o volume dentro de cada candle. Eu apliquei uma regra de coloração muito simples aqui, né, onde preto caracteriza pouco volume, cinza volume normal, amarelo volume acima da média, laranja volume alto e vermelho volume super alto. Aí você para e pensa o seguinte: mas calma aí, se o vermelho o volume é super alto, como é que eu posso ter uma barra bem pequenininha com volume super alto? O que isso quer dizer efetivamente? Né? E aí, então, são essas interpretações que eu quero desmistificar com você hoje. Será que realmente você sabe utilizar o volume no dia a dia nas suas operações? Quando você põe esse indicador aqui, você sabe me dizer por que nessa regra de coloração, por exemplo, o volume ficou extremamente elevado aqui, mas não apareceu uma grande barra? Existe a necessidade premissa para que o volume, com base nesse indicador, que a barra seja grande para que haja um grande volume? Então, são todas essas perguntas que eu quero desmistificar hoje com você. Se você não sabe responder de maneira efetiva isso, é porque realmente talvez você não saiba usar esse indicador, que é um indicador tão básico que nós utilizamos no dia a dia aqui no mundo do day trade. Outra coisa, eu queria fazer uma avaliação com você. Tá? Outra ferramenta bem legal, que é muito difundida na internet, é o Waze Wave. Seja ele qual você usa, existem várias maneiras de usar o Waze Wave. Traz ele para cá. Tá? O Waze Wave ele é o volume cumulativo. Deixa eu voltar para o gráfico de Henkel aqui para ficar mais fácil a nossa explanação para você. Tá? O Waze Waves ele é o volume cumulativo. O que é o volume cumulativo? Dentro da sua configuração, dentro de cada da sua configuração, você tem como deixar ele mais sensível ou mais rápido. Como assim, Oliver? Se você aumentar a periodicidade do Waze Waves, ele vai pegar pernadas maiores. Ele funciona muito parecido com aquele indicador de topos e fundos, em que você aumenta aqui, ele vai pegar, vai considerar pequenas frações do movimento, ou se você deixa ele mais dinâmico, ele pega uma pernadas maiores do movimento. Né, se você deixa ele menos sensível. Então, você consegue configurar conforme o seu gosto para ver o volume em pernadas menores ou o volume como uma pernada maior, como um todo, não considerando pequenas retrações. Tudo bem? Aí o Wave ele tem uma vantagem, que ele trabalha com uma premissa baseada chamada de esforço versus resultado, coisa que você não consegue ver dentro do volume financeiro.
O volume financeiro é um volume na vertical que te mostra o volume dentro de cada barra, dentro de cada candle, mas ele não te mostra o volume total dentro de cada pernada. E a vantagem do Waze Waves é essa, porque você tem uma visão mais holística do volume dentro de uma estrutura, dentro de uma pernada de baixo ou dentro de uma pernada de alta. E aplicando as teorias de esforço versus resultado, você pode tomar uma decisão com base quando há formação, por exemplo, na formação do ponto pivô. Né? O que é esforço versus resultado, Oliver? Basicamente é quanto combustível o preço está tendo que colocar aqui para poder realizar essas pernadas de alta e se ele está subindo com facilidade ou dificuldade. Se o combustível que está sendo colocado é suficiente para que ele suba com facilidade ou dificuldade. E o Waze Wave, ele te dá essa percepção. Tá? Eu não vou explicar certamente, detalhadamente o funcionamento do Waze Wave. Eu tenho aqui no meu canal muito conteúdo bacana que explica toda essa questão do esforço versus resultado. Mas o Waze Wave é uma outra ferramenta muito legal que você pode usar para analisar o volume. Tá? E é uma ferramenta funcional, porque a partir do momento que você está dentro de uma tendência, por exemplo, como aqui nesse momento, aqui, dentro de uma tendência, e você vê que o preço está subindo com pouco volume ou com pouco esforço, isso demonstra que o tempo para a tendência de alta está livre, que está mais fácil subir. E toda vez que o preço cai e existe a necessidade de colocar um grande volume com pouco resultado, perceba uma coisa muito simples aqui nesse exemplo que eu estou dizendo. Olha a quantidade de volume que eu tive que colocar aqui embaixo, nessa pernada. Entenda a quantidade de volume como essa altura, né? A altura final do Waze Waves aqui. Olha a quantidade de volume que eu tive que colocar nessa pernada para que eu tivesse esse resultado aqui. Esse resultado aqui. Perceba. E olha a contrapartida, olha a contraparte, olha a quantidade de volume que eu tive que colocar, por exemplo, tá? Nesse momento aqui, para que eu tivesse nesse momento aqui, para que eu tivesse esse resultado aqui. Aí você começa a perceber o seguinte: ai, Oliver, mas aqui o volume foi maior. Tudo bem, ele foi maior do que aqui. Só que olha o tamanho dessa pernada. Isso que eu quero que você entenda, olha o tamanho. No que pese o volume ter sido um pouco maior, tá? Ele teve um resultado muito maior. E isso diz o quê? Que está mais fácil subir no modo geral, que existe menos necessidade da ponta compradora de injetar combustível do que da ponta vendedora para poder o preço descer. Então, são diversas interpretações do volume. E o Waze Waves é uma ferramenta muito legal de ser utilizada. Se você não usa no teu Trade System, eu tenho vídeos no meu canal aqui que ensinam você a usar o Waze Waves, tudo bem? Tranquilo. Aí, para terminar sobre o volume na vertical, mais um detalhe que eu queria falar para vocês. O volume, no final das contas, gente, deve ser interpretado da seguinte forma: pontos de briga, pontos de interesse. Toda vez que você vê uma barra grande, por exemplo, ou uma barra pintada com base na regra de coloração que você escolher, tá? Ela demonstra para a gente zonas de interesse, níveis de interesse, tá? De onde houve troca de lote. Isso que você tem que entender, tá? Troca de lote. Então, no final das contas, quando você vê uma barra grande de volume como essa aqui, por exemplo, mesmo esse candle ou mesmo esse box do rank ter sido pequeno, mostra que houve grande quantidade de troca de lote nesse nível de preço, dentro da formação desse renco, em que houve uma briga entre a ponta compradora e a ponta vendedora, tá? Para que o preço subisse ou descesse. Tudo bem? Então, entenda o volume na vertical, ou entenda as zonas de volume, de alto volume, como pontos de interesse, ponta de briga. Dentro de uma tendência de alta, por exemplo, como essa, toda vez que aparece um volume assim, gente, aqui, por exemplo, pode ser que houve a tentativa da ponta vendedora dentro dessa pernada de alta em rebater o preço. E aqui está muito claro porque você vê pela formação do pavio. E o preço quase reverteu aqui, mas não teve, a ponta vendedora não teve força suficiente e jogou o preço para e a ponta compradora conseguiu continuar a tendência de alta. Mas o volume denuncia para mim aqui que exatamente nesse box, nesse nível de preço, realmente apareceu o vendedor aqui, defendendo esta região. E conforme você vai entendendo a dinâmica do volume e conforme isso funciona dentro das pernadas, você percebe realmente que ele pode te ajudar em exaustão do movimento. Como assim exaustão do movimento, Oliver? Eu não estou entendendo. Quando você vê o volume caindo, né, chegando perto do topo, como esse aqui, por exemplo, vamos dar uma analisada aqui, de maneira muito rápida, tá, gente? São só breves insights. Quando você vê o volume caindo na formação de um topo desse aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, formação desse topo aqui,
E daí você tem o volume aqui, né? Você vê o volume negocial, zonas de defesa, briga aqui da ponta vendedora, da ponta compradora para rebater. E a gente percebe isso pela formação dos pavios, né? Um grande volume no topo. E daí se o volume começa a cair, como esse topo aqui, por exemplo, ó, o que caracteriza aqui? Está muito claro para a gente, perceba. Aqui, ó, volume caindo. Aqui já não está caracterizando briga, não está caracterizando trocação de lote. Aqui já está caracterizando uma exaustão da ponta compradora. Tá? Esse volume aqui representa a hegemonia dos compradores, mas está caracterizando a exaustão. E esse volume aqui, perceba a diferença da avaliação. Nesse topo aqui, esse volume mais alto aqui, nesta região que eu vou marcar para você, já caracteriza uma trocação de lote, onde o vendedor apareceu e defendeu esse nível de preço de maneira agressiva. Tanto é que ele conseguiu fazer o pullback. Então são interpretações diferentes. Eu consigo ver a exaustão e eu consigo ver também a trocação, o nível de interesse, os pontos onde aparece o vendedor numa tendência de alta, onde aparece o comprador numa tendência de baixa. São níveis de defesa. São interpretações diferentes do volume. E isso tudo, uma ferramenta simples como essa, um volume na horizontal, na vertical, pode me dar. Outra maneira de você analisar o volume é uma ferramenta pouco conhecida, tá? Mas é muito simples, é basicamente essa ferramenta que está aqui embaixo. Vamos trazer ela aqui para cima. Ela é como se fosse um cumulativo de volume, um volume acumulativo, tá? Mas ela também é conhecida como contador de barras. Né? Quem estuda Al Brooks usa muito essas ferramentas para contar barras. Né? Você põe no gráfico de 2 minutos, por exemplo, 2 minutos. Vamos colocar aqui 2 minutos. O pessoal usa essa ferramenta para poder contar barras e também usa para verificar para que direcional está o volume. Eles chamam de cumulativo volume. Enquanto o volume for comprador, ele pinta para o lado de cima. Enquanto o volume for vendedor, ele pinta para o lado de baixo. Muito semelhante ao saldo de agressão. Muito semelhante ao saldo de agressão. E essa ferramenta, com base em tudo que eu te falei, ela também te fornece muito conteúdo, muitas interpretações a respeito do volume. Tá? Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser testar, tá? Essa ferramenta que é um código-fonte para o Profit Chart Pro, muito fácil. Eu não sei se funciona para os outros Profit Charts, mas o Profit Chart Pro ele é muito fácil. Tá? E ela te deixa muito claro quando o volume está no direcional, porque existe uma diferença entre volume e volume direcional. O volume grande ele é caracterizado por pontos de briga, mas o volume direcional ele é caracterizado por grande gestão de combustível de um dos lados, ou da ponta compradora ou da ponta vendedora. Nesse caso aqui, está claro que nós temos um volume direcional. Por quê? Porque ele é o volume crescente com hegemonia total da ponta compradora. E, em virtude disso, tá, o preço também subiu. E daí nós temos aquela premissa básica em que o volume confirma a tendência. Tudo bem, gente? É muito claro, muito visível isso. E esse tipo de ferramenta ela pode te ajudar. E eu coloquei uma regra de coloração aqui, vocês já sabem, está aqui nos meus vídeos, que me mostra a força da agressão medida dentro do volume. Eu mesclei a força de agressão com base na regra de coloração e eu consigo ver o volume. Então, o que acontece? Toda vez que, nesse caso aqui, dentro desse indicador, por exemplo, eu posso pôr essa regra de coloração em qualquer lugar. Por exemplo, deixa eu aplicar essa regra de coloração aqui, inserir indicador. Inserir regra de coloração. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo sobre essa regra de coloração, tá, gente? Ó, color aggression, percebam. Se eu colocar aqui, ó, ela me mostra os momentos de grande agressão, de grande diferença de agressão entre a ponta compradora e a ponta vendedora. Toda vez que o saldo de agressão ele fecha de maneira significativamente maior, tá, para um dos lados, ele pinta verde escuro, um verde mais forte, né, para agressão muito positiva, e um verde mais claro para uma agressão não tão positiva. Um vermelho bem mais escuro para uma agressão muito negativa, e um rosa mais claro, mostrando que a agressão, o saldo não foi tão negativo assim, né, para a ponta vendedora. A ponta vendedora não ganhou assim tão fortemente. Então, com base nisso, eu consigo perceber o seguinte: os movimentos de aceleração com base na força de agressão. Agressão forte, agressão fraca, fraca, acelerou, acelerou. Opa, apareceu aqui uma agressão pintado de vermelho dentro de uma tendência de alta. Mas perceba que o volume ele fechou positivo. Por que isso aconteceu? Porque no que pese a ponta vendedora ter vencido aqui no saldo, eles foram absorvidos e o preço subiu. Isso chama-se um fenômeno de divergência de delta, coisa que eu já explico muito aqui no meu canal.
Tudo bem? A divergência de delta mostra a absorção para mim, tá, da ponta vendedora que se manifestou de maneira agressiva e no que pese eles terem vencido no saldo, eles foram absorvidos. E na sequência você vê força, 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 força e força, força e exaustão do movimento da ponta compradora no final desse movimento. E daí o volume alto declara que nesse nível de preço, tá, teve trocação de lote, apareceu o vendedor de maneira agressiva. Toda vez que existe um volume alto, tá? Ele demonstra a trocação de lote. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, o vendedor, nesse nível de preço, não só mais defendeu de maneira passiva, absorvendo, ele começou a agredir também. E o volume alto denuncia essa situação. Tudo bem? Tranquilo. Vai fazer mais um breve insight sobre volume. Então, nós temos 3 ferramentas, vou apagar essa ferramenta aqui, muito legal para avaliar volume, tá? Na vertical. Outra ferramenta que é muito usual para avaliar volume agora é nosso famoso e conhecido VAP, Volume at Price, que no mundo do tape reading é muito utilizado e eu recomendo que você que gosta de trabalhar análise gráfica, só price action, também utilize. Aprenda a usar o VAP. Aprenda a usar essa ferramenta, que essa ferramenta é muito poderosa dentro das suas avaliações de volume, porque nós temos uma visão diferenciada da funcionalidade do volume. Agora eu não estou vendo mais o volume por candle, eu não estou vendo mais o volume por candle ou por pernadas, eu estou vendo o volume por nível de preço. E o VAP, o Volume at Price, ele me dá essa interação. Eu tenho vídeos aqui no canal que explicam melhor a utilização do VAP, tudo bem? Dá uma olhadinha lá que você vai achar. O VAP, basicamente, ele me mostra as zonas de acumulação, onde teve muita trocação de lote. E com base nisso, eu tenho a formação de zonas de suporte e resistência. O VAP me mostra a absorção em níveis de preço. Né, eu consigo ver a absorção de uma maneira muito forte, muito fácil através do VAP. E ele tem uma funcionalidade, se você configura a sua plataforma, que você pode zerar ele no momento que você quiser. E você começa a ver a partir de agora a trocação de lotes por nível de preço. Você vê realmente quem está vencendo, qual lado é mais comprador, qual lado é mais vendedor neste nível de preço. Então, o VAP é uma ferramenta, ao meu ver, de uso obrigatório, tanto para quem usa tape reading, que acaba sendo fundamental, tanto para quem faz price action. Se você não sabe usar essa ferramenta, aprenda a usar essa ferramenta, porque essa ferramenta mostra o nível de interesse, a vontade da ponta compradora e da ponta vendedora por nível de preço, a trocação de lote, você consegue perceber isso. Além disso, como eu falei, ela mostra as zonas de acumulação, de caixotes, onde o preço tende a trabalhar no zigue-zague. Isso também dá uma sensação de amplitude. Qual que é a amplitude média das pernadas que o preço está fazendo na última meia hora? Se você configura para um VAP para mostrar na última meia hora para você, a gente percebe que aqui, por exemplo, no dólar, ele está trabalhando do 220,5 até os 225, então está com uma amplitude média de 4,5 pontos agora. O zigue-zague está em média em 4,5 pontos nessa última meia hora. E com base nisso, você tem uma percepção melhor de comprar dentro de uma acumulação como essa, num zigue-zague como esse, de repente quando o preço chegar aqui embaixo, e você vê que a manifestação da ponta compradora, dentro de uma lateralização como essa, em cima do canal de Keltner da banda de Bollinger, no limite, você, dentro das teorias de volatilidade, você comprar para levar para o outro lado do canal dentro do zigue-zague, dentro da ondulação do preço. Então, o Volume at Price ele é uma ferramenta premissa muito importante para a utilização do volume. Tudo bem? E por fim, nós temos aqui também o volume profile dentro, né? Muita gente gosta de usar o volume profile dentro do próprio gráfico. Existe essa maneira de você no Profit de você plotar aqui, né, de maneira lateral. Eu particularmente não gosto. E também existe a maneira de você colocar um indicador chamado volume profile, indicador volume profile dentro do próprio gráfico. Eu sinceramente não gosto muito, acho que fica muito poluído. Mas, de toda forma, tem gente que gosta de usar. E daí ele me mostra uma visão mais geral, uma visão mais holística dentro da dinâmica da movimentação do preço. O que? Ele me mostra as zonas onde está tendo maior trocação, a região onde o preço tem maior interesse de trabalhar. Aqui a gente ficou muito claro que nós tivemos 1, 2, 3, 4 regiões em que o preço insistiu trabalhar durante todo esse dia.
A gente está quase no final do pregão e mostra para mim que o preço começou a trabalhar nesse nível de interesse, aí ele fez um pullback maior, teve trocação aqui, perdeu, e daí ele subiu para os níveis de interesse superiores. E o preço sempre trabalha assim, gente. O preço trabalha, trabalha, rompe, ele trabalha por níveis de interesse. E quem estuda o volume at price dessa maneira que eu estou mostrando, a gente sabe que essas zonas aqui, ó, de pouca trocação de lote são chamadas de zonas, são nós de baixo volume. E isso a gente vê dentro da teoria do Market Profile. Eu tenho um vídeo completo aqui do Market Profile que explico para você o que são os nós de baixo volume, quando ele pode te ajudar. E também o Volume Profile plotado assim mostra para mim, como eu falei, regiões de acumulação, e essas regiões são sim regiões de suporte e resistência. Quando o preço tende, por exemplo, a fazer um pullback numa região dessa aqui, ó, fica muito claro que ele vai ter dificuldade de passar desse nível de preço aqui, porque aqui foi uma região de grande trocação de lote e aqui está formada uma região de suporte com base na trocação de lote, com base no volume. Muito volume significa muita injeção financeira, muito dinheiro investido. Então tem pessoas defendendo esse nível de preço. Os compradores aqui não querem que o preço caia, baixe desse nível de preço, porque eles colocaram o dinheiro deles aqui. No modo geral, é essa interpretação que o Volume Profile te passa. Tudo bem, gente? Então existem várias ferramentas na utilização de volume, tá? Claro, você vai usar a que mais te agrade, mas qualquer uma dessas ferramentas você tem que saber usar. O volume é uma ferramenta obrigatória, tanto para quem faz price action, tanto para quem faz tape reading. Se você é só grafista, tente colocar o volume. Eu tenho muito vídeo legal no meu canal que fala sobre volume e ele te ajuda sobremaneira a interpretar, principalmente nos altos volumes, onde a denunciação nos altos volumes que denunciam pontos de interesse de maneira significativa, e também na exaustão do movimento prévio, seja da ponta compradora, você vê que ele chega perto da formação do final do movimento com pouco volume, ou você vê a trocação, né, com alto volume, né, em pontos de interesse, onde a gente consegue perceber realmente onde entra a ponta compradora e ponta vendedora brigando pela hegemonia do mercado. Tudo bem, gente? Então, um vídeo mais curto hoje, um breve insight sobre volume, sobre o potencial do volume na sua análise. E eu não expliquei detalhadamente como você deve usar isso no seu intraday. Eu estou chamando a sua atenção para a importância do volume dentro do seu trade system. No final das contas, o preço ele tem uma dinâmica de movimentação baseada em 4 pilares fundamentais: força de agressão, volume, absorção e volatilidade. Se você dominar esses 4 pilares fundamentais, você vai entender a movimentação do preço e tudo vai ficar muito mais intuitivo e mais fácil. Mesmo você sendo grafista, se você dominar essas ferramentas, vai facilitar sobremaneira na hora de romper a linha de pescoço de um W, de um M, a formação do oco, de um okoi, a formação de uma bandeira, de uma flama, triângulo ascendente, descendente, todas aquelas figuras que nós estudamos quando estamos começando a entrar no mundo day trade, abordadas pela análise técnica clássica. Tudo bem? Por hoje é só, galera. Se inscreva no canal, tem muito conteúdo de qualidade aqui. Dá uma olhadinha, você vai com certeza, você vai surgir alguma dúvida, entre em contato comigo. Me responda se essas aulas estão te ajudando. Me dê sugestões sobre temas que você quer que eu aborde. Oliver, tem tal indicador que eu acho super interessante, a galera usa bastante, mas eu não sei usar. Você pode abordar ele para mim? Fique tranquilo que eu, de bom grado, eu vou dar uma olhadinha e se eu puder te ajudar, eu vou fazer um vídeo sobre o indicador que você de repente tem dúvida ou de interpretar ou de poder usar de forma correta dentro do Trade System. Tá ok, gente? No mais, grande abraço e até. Fui!